Êxodo capítulo 20, do 19 ao 21, que diz assim: E disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, houve um tempo em que o povo de Deus ficou muito conhecido. Essa história ela é bem conhecida, do Êxodo, quando falamos da retirada, da saída do povo ali do Egito, a própria palavra traduzida já diz isso, o Êxodo é aquele que sai, Então, quando o povo foi retirado ali do Egito, houve ali inúmeros acontecimentos para poder mostrar a glória de Deus para aquele povo. Só que antes disso, houve um homem que foi muito conhecido na terra do Egito, que tem o nome de José. Todos aqui conhecem a história de José. Foi governador do Egito. Deus exaltou José sobremaneira ali naquele lugar, ao ponto que o faraó reconheceu a grandeza do Deus que José servia. E através de José, todas aquelas vidas ali foram abençoadas, não somente o povo de Deus, mas toda a comunidade ao redor, cidades vizinhas, iam até o Egito para se alimentar. Ou seja, se não fosse a vida de José ali, não somente o povo de Deus, mas também toda a comunidade ao redor padeceria, sofreria fome, escassez. Mas através de José, Deus proporcionou livramento para aquele povo. Só que a história diz que essa mensagem, que essa história que se passou ali no Egito, ela se apagou com o passar do tempo. E nós vemos simplesmente a história sumir, ao ponto que vem um novo faraó, e esse faraó não conhecia a história de José. Porém, o povo de Deus ali crescia naquele lugar sobremaneira, crescia de tal forma que o faraó temeu o crescimento daquele povo, porque o povo de Deus era forte, e eles cresciam em número, eram homens que também tinham habilidades na guerra. Então isso trouxe um certo pânico para Faraó, e ele viu a necessidade de controlar. E para poder controlar o povo, ele tentou de várias formas. E a última delas foi escravizar o povo, manter o povo escravizado. Então, em um momento você vê o povo ali sendo abençoado através da vida de José, vendo o povo ali se fartando naquele lugar. Logicamente que o Egito, por ser um local desenvolvido, muitos ficaram por ali. Por isso eles se desenvolveram naquela região, por isso eles cresceram ali. Porque você está numa posição de conforto, é lógico que é muito melhor, é muito mais fácil. O que é mais fácil? Você viver aqui na capital do Rio de Janeiro, ou você viver no interior, aonde você tem escassez de água, aonde você tem escassez de alimento? Você tem que ir para o campo, para plantar, você tem que ir para o campo para colher. Aqui não, aqui você vai no mercado, você compra, você vai para casa, você tem seu gás, seu fogão ali para fazer sua comida, você não precisa coletar lenha, é mais fácil.
E por isso o povo se desenvolveu ali, naquele lugar, no entorno do Egito. Só que quando o faraó começa a escravizar o povo ele simplesmente aceita essa condição, porque se passaram cerca de 430 anos de cativo ali naquele lugar. E quando o povo estava em grande sofrimento ali, a Bíblia diz que eles recorreram a Deus, que eles se lamentaram com Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu o lamento do povo. Não relata com riqueza de detalhes se o povo prestou algum tipo de culto, não diz, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o lamento daquele povo. E quando Deus ouviu o lamento do povo, naquele momento Deus decide tirar o povo daquele lugar, tirar o povo da posição de sofrimento. E Deus escolhe um homem, Deus escolhe Moisés para poder cumprir essa tarefa. Mesmo Moisés com toda a dificuldade que tinha, não sabia falar, mas Deus escolheu Moisés para essa missão. E Moisés resistiu muito diante da presença de Deus para cumprir o seu chamado. Ele resistiu, assim como nós resistimos, irmãos, por muitas vezes em nossas vidas. Quantas vezes o Senhor nos chamou, quantas vezes o Senhor nos apresentou algo lindo e nós simplesmente recuamos por medo, por falhas, enfim, por inúmeras coisas que tendem a nos afastar de Deus. Só que Deus, Ele não desiste com facilidade. E Deus fala para Moisés: Moisés, então você vai chamar Arão, e ele vai falar para o povo tudo que eu vou passar para você. Você vai usar Arão para transmitir a mensagem para o povo. E assim Moisés aceitou a sua missão, e Moisés foi cumprir ali o seu chamado. Agora, irmãos, quando Deus manda Moisés ali na terra do Egito, para Deus seria muito fácil tirar aquele povo de lá, muito fácil, com todo o poder que tem, toda a sua onisciência, onipresença, onipotência, seria muito fácil. Só que a Bíblia diz que quando Moisés chegou ali, Deus mandou ele levar uma vara e lançar a vara ali diante de Faraó, diante das lideranças, que a vara se transformaria numa serpente. Ou seja, Deus já começou a mostrar o seu poder ali. E ali alguns homens, usando de magias ocultas, reproduziram alguns feitos que Moisés fez ali. O da serpente, inclusive, conseguiram fazer o mesmo feito. A Bíblia diz que a serpente de Moisés engoliu a serpente daqueles magos, daqueles bruxos ali. E Deus começa algo ali, irmãos, naquele lugar. Deus começa a operar maravilhas ali no meio daquele povo, mostrando não somente para o povo dele que ali estava, mas também para todos os egípcios quem ele era. Porque já tinham se passado quantos anos? Quantos anos? Eu falei aqui, irmãos, quantos anos? 430 anos. Foram gerações e mais gerações. Entenda, ao ponto de se esquecerem do que José fez lá atrás. Lembra quando eu falei logo aqui no início? Eles se esqueceram do que José tinha feito lá atrás. Só que aí Deus, Ele não faria de qualquer maneira, Ele não tiraria o povo de imediato. A Bíblia diz que Deus, Ele colocou empecilho para que Faraó liberasse. Ele endureceu o coração de Faraó para que Faraó segurasse o povo ali.
Primeiro, para mostrar para o povo as suas maravilhas, quem ele era, quem Deus era. Porque, irmãos, 430 anos já tinham se passado. Muitos ali já não tinham nem, só conheciam Deus de ouvir falar, não tinham mais experiência alguma com Deus. Mas a partir dos feitos de Deus ali, eles começaram a ver a grandeza de Deus. E Deus começa a enviar as pragas. E cada vez que Faraó segura, Deus envia uma nova praga. E foram quantas pragas? 10 pragas enviadas ali. Foram piolhos, mandou uma peste, né, de piolhos, foram saraivada de pedras, foram feridas purulentas, né, furúnculos, né, na pele, trevas sobre Faraó e todo o seu reinado. As trevas, elas foram só sobre Faraó. No povo de Deus não, no povo de Deus era dia. As trevas ocuparam só o lado deles. Foram peste de rãs, foram moscas, transformou a água do rio em sangue. Tudo isso, irmãos, diante de todos viram isso. Então você pensa, diante de tamanha grandeza, como eu poderia ser infiel a um Deus desse? Aí, como se já não bastasse isso, Deus pega o povo, tira o povo daquele lugar, porque Faraó não queria liberar o povo. Faraó queria que o povo fosse ao deserto, prestasse o seu culto e voltasse para continuar vivendo aquela mesma vida de escravidão. Porém, o projeto de Deus era tirar o povo de lá. E Deus vai lá e manda Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. Deus tira o povo, só que Deus queria riscar aquela história da vida do povo. Irmãos, nem os ossos de José ficaram para trás. Ele pediu o dia que saírem daqui, levem meus ossos. E levaram os ossos dele também. Não ficou lá. Deus queria apagar esse passado de escravidão. Amém? Quantos tiveram o seu passado apagado aqui? Quantos? Só que, irmãos, não foi fácil sim. Mesmo diante de tudo isso, o povo saiu. A Bíblia vai dizer que Deus levou-os por um caminho mais longo, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles encontrariam com os filisteus. E a Bíblia diz que Deus não quis fazer isso, porque Deus conhece a sua estrutura. Deus conhecia a estrutura daquele povo, sabia que ao sair de um cativeiro e já se deparar com uma guerra, muitos iriam querer voltar para trás. Então ainda tinha experiências ainda a serem vividas ali por aquele povo. Deus ainda queria apresentar coisas novas. Deus queria abrir um caminho diante daquele povo. E Deus coloca aquele povo diante do Mar Vermelho. E eles viram o Mar Vermelho se abrir diante deles. E eles passaram a seco, parede de água de um lado, parede de água do outro lado. E eles passaram a seco. Então você pode dizer, talvez você esteja pensando aqui agora, se eu visse tamanho feito da parte do Senhor, será que ainda assim eu seria infiel ao Senhor? Será que ainda assim eu pecaria contra o Senhor vendo tamanhos feitos? E nós vamos ver que sim. Mesmo diante de tudo isso, cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, todos passando a seco ali. O próprio Deus proveu. E Deus exterminou com todo o exército de Faraó, irmãos, de uma só vez, para provar a sua grandeza. Só que a partir dali nós vamos passar a ver uma história de convivência turbulenta. A partir dali nós vamos ver Moisés sofrendo por aquele povo.
Porque, irmãos, Deus não fez tudo aquilo dali simplesmente para provar que Ele tem poder. Ele fez todos aqueles feitos para mostrar quem Ele é. Só que quando o homem tinha que estabelecer um relacionamento com Deus, nós lemos aqui na mensagem da noite, a Bíblia diz que, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Mesmo aquele povo sabendo que Deus fez tudo aquilo ali por eles tiveram medo de Deus, eles não quiseram estar na presença de Deus, eles não quiseram falar com Deus, eles queriam saber o que Deus tinha para falar, mas através de Moisés. Eles queriam saber quais os benefícios de Deus para a vida deles, mas eles não queriam falar com Deus. E muitos estão vivendo, irmãos, assim. Muitos hoje estão vivendo assim. Querem os benefícios, querem os milagres, querem as bênçãos, mas não querem convivência com o Senhor. Não querem ter intimidade com o Senhor. E quando o Senhor nos chama para termos intimidade com Ele, não é uma intimidade qualquer, é para conhecermos o que se passa no seu coração, é para conhecermos os projetos de Deus para nós. Aí nós damos um passo atrás, porque envolve sacrifício, porque envolve uma vida de devoção, uma vida de santidade, de oração, de jejum, de busca pelos dons espirituais, de conservação dos bons costumes. Tudo isso dá trabalho e nós não queremos estar numa posição de conforto. Só que Deus estava chamando o povo para relacionamento, para viver uma intimidade com Ele. Não era simplesmente só para ficar presenciando milagres. Isso era fácil para Deus fazer. Deus só mostrou ali o seu poder. Então era para que aquele povo entendesse: realmente esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos livrou das mãos de Faraó. Vamos ser fiel a esse Deus. Mas muito pelo contrário, tudo que Deus pedia para o povo fazia tudo ao contrário. E Deus chama Moisés no monte: Moisés, vem aqui que eu quero falar com você, Moisés. Vem aqui que eu vou te transmitir a mensagem que você vai passar para o povo. E Moisés foi. Aí sabe o que aconteceu? Lá no monte, Deus fala para Moisés: Moisés, volta lá, Moisés. Se perdeu todo mundo, Moisés. Está todo mundo perdido. Até Arão recolheu ouro entre a população para derreter aquele ouro e transformou ali num bezerro, porque o povo queria alguma coisa para adorar. Deus não era suficiente para eles. Moisés subiu ao monte, não tiveram paciência de esperar Moisés voltar. Eles quiseram adorar qualquer coisa. Arão, nos dê alguma coisa para adorar, faça qualquer coisa. E Arão, com medo, fez ali um bezerro para aquele povo adorar. E lá no monte Deus viu a idolatria do povo. Irmãos, o que é idolatria? Se não tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que não atribui a Deus a sua grandeza, a sua divindade. Isso é idolatria. Quando não recorremos a Deus, mas recorremos a homens, pare para pensar: que tipo de crente nós somos, irmãos? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de relacionamento nós estamos vivendo com Deus?
Será que eu tenho um relacionamento com Deus porque Ele me traz benefícios? Ou será que eu tenho relacionamento com Deus porque simplesmente Ele é Deus? E isso não se explica. Ele é Deus. Ele não precisa me convencer disso. Isso tem que estar ardendo no meu coração. A vontade de estar perto de Deus, a vontade de ter relacionamento com Deus, isso precisa arder no meu coração, irmãos. Então, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós entramos num culto como esse, e saímos como se estivéssemos saindo de um shopping, como se estivéssemos saindo de um aniversário, como se estivéssemos saindo da casa de um amigo, irmãos, tem muita coisa errada. Tem coisa errada, porque a presença de Deus, ela nos constrange. Ela nos constrange. Quantas vezes entramos na casa do Senhor, na presença do Senhor, e não aguentamos segurar as lágrimas, porque reconhecemos o quanto somos pequenos, o quanto somos necessitados da presença de Deus. Mas aquele povo, irmãos, era um povo obstinado. Era um povo obstinado. E cometeram inúmeros pecados diante da presença de Deus, ao ponto de Deus querer desistir daquele povo. Para Moisés, não tem mais jeito, Moisés, deixa esse povo, eu vou fazer um novo povo através de você, Moisés. Abandona, não tem jeito, esse povo não tem jeito. O povo era um povo reclamão. Pensa no povo reclamão, era aquele povo. O povo sentia fome, Moisés nos trouxe para o deserto para morrermos. O povo sentia sede, Moisés nos trouxe para o deserto para morrer de sede. E isso, eles vendo uma nuvem guiando eles pelo caminho, à noite uma coluna de fogo guiando eles pelo caminho, ou seja, vendo a providência de Deus todos os dias, e ainda assim eles iam perturbar Moisés, porque não tinham o que comer, porque não tinham o que beber. Só que lá atrás, a Bíblia diz que Deus ouviu o lamento do povo. Então, se lá no início Deus ouviu o lamento do povo, e Deus levantou Moisés para tirar, por que o povo não recorria a Deus? Por que o povo não tinha, já a partir daquele momento, um relacionamento com Deus? Mas não, ele ia reclamar com Moisés. Moisés, está aí, ó, o povo está com fome, e aí, não vai dar nada para comer? Aí Deus vai lá, aí Moisés vai falar com Deus, aí Deus manda um maná do céu. O maná foi um alimento que Deus fez para o povo. A Bíblia diz que era semelhante a um pão e tinha gosto de mel. Deus fez para o povo. Aí o povo começou a reclamar porque queria carne. Deus mandou codornices para o povo. E quando não tinha água, Deus torna a água potável, a água de Refidim. Águas eram amargas, Deus torna a água potável. E quando foram para um lugar que não tinha água alguma, Deus manda Moisés tocar na rocha, que vai sair água da rocha para o povo. Só que o povo não entendeu, irmãos. O povo não entendeu que o que Deus queria daquele povo era relacionamento, era fidelidade ao Senhor. Quantos querem ser fiéis ao Senhor? Irmãos, levante sua mão em nome de Jesus. Quantos querem ser fiéis ao Senhor? Irmão, sem fidelidade ao Senhor não dá. Não tem como. E a fidelidade ao Senhor, ela envolve muitas coisas. Dentre elas, uma das principais é a confiança. Se você tem fidelidade, se você é fiel ao Senhor, você confia nele. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, o mais Ele fará. Aleluia. Esse mais, irmãos, não tem como dimensionar. Talvez o seu mais você consiga dimensionar, mas o mais de Deus não tem como dimensionar. E aonde Deus pode me levar? Deus pode te levar até aonde você quiser ir. E Deus te chama nessa noite, irmãos, para viver um relacionamento com Ele, para estar mais perto dEle,
ao ponto que você não precise vir aqui pedir ao pastor: pastor, ora por mim que eu estou precisando. Mas você mesmo vai se fechar no seu quarto, vai buscar a presença de Deus, e você vai ver a glória de Deus descer lá no seu quarto. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Quando nós falamos de avivamento, de uma igreja avivada, o avivamento é você. É você. O Espírito Santo, ele já habita na sua vida. Não depende de mim, não depende do pastor Abimael, depende só de você, de cada um de vocês, de estarem diante da presença do Senhor e buscar a presença do Senhor, com fidelidade, com temor. Não fazer como aquele povo lá atrás. A Bíblia diz que o povo, ele teve medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha temor. Porque o medo, ele te afasta. Se você tem medo de altura, você não vai chegar perto de um lugar alto. Se você tem medo de algum inseto, você vai correr dele. Se você tem medo de fogo, se você tem medo de água, você não vai entrar no mar. Porque você tem medo. Mas o temor é diferente. O temor, ele pode até te causar um certo pânico, ele pode até te causar um certo medo, só que ele tem respeito, ali tem reconhecimento, ali tem fidelidade. Ou seja, quem teme ao Senhor é porque reconhece ao Senhor. Eu temo ao Senhor pela sua grandeza, pelo que Ele é. Mas isso me faz chegar mais perto dele. Então é diferente do medo. O medo te afasta, mas o temor, ele te aproxima de Deus, porque você reconhece a grandeza de Deus. E é isso que o Senhor quer para a sua vida nessa noite. Que você esteja mais perto dele, que você conheça os projetos dele para a sua vida de perto, irmãos. Não de ouvir falar, não que eu venha falar para você, mas que você possa ouvir dele. Porque Deus deu a oportunidade ao povo, irmãos, de ouvir o próprio Deus, mas eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Eles tiveram medo de Deus. Mas o Senhor te convida aqui nessa noite, para que você possa ouvir a voz dele, não a minha, mas a voz dele. Aleluia. Falando no seu coração. Amém? E eu agradeço a oportunidade. O Ministério de Louvor vai estar louvando com a igreja.